Olá, tudo bem? Prontos para mais um estudo? Calcular a integral definida de uma função vetorial cosseno de 2ti mais seno de 2t j. Muito bem, para nós iniciarmos então a integração, vamos lembrar que a integral de uma função vetorial r dt poderá ser dada por r dt, que é a sua antiderivada, também uma função vetorial, mais uma constante vetorial de integração. E vamos recordar também que se nós tivermos aqui uma integral definida de a até b, no intervalo de a até b, para essa função r dt vetorial, o seu resultado vai ser r dt com um intervalo de extremos a e b, em que podemos aplicar aqui, já que RDT, esse RDT maiúsculo que nós escrevemos, é uma antiderivada da RDT função vetorial em nossa integral, nesse intervalo contendo a e b, então nós temos a seguinte forma vetorial do teorema fundamental do cálculo, ou seja, podemos escrever RdB menos RdA, substituindo os extremos do intervalo na nossa antiderivada vetorial. Bem, nós vamos também separar aqui em duas parcelas a nossa função de integração, ou que está sendo integrada. Fazendo isso, nós temos a integral de 0 até π sobre 2, cosseno de 2 vezes t e dt, mais a integral de 0 até π sobre 2, seno de 2t, j, dt. Agora nós vamos integrar. Para isso, vamos recordar aqui algumas funções de integração. Por exemplo, nós temos a integral da função cosseno u du, que será dada por seno du mais c. E temos também a integral da função seno du, que vai ser menos cosseno du mais uma constante de integração c. Vamos perceber que u para cosseno é 2 vezes t, e u para seno também é 2 vezes t. Logo, se nós formos adequar aqui u como sendo 2 vezes t, nós precisamos que cada uma das integrais contenha du. Então, vamos derivar u para ver o que acontece. Derivando a função u, vamos ter 2 vezes a derivada de t, que é dt. Ao realizarmos a comparação em cada uma das duas parcelas, vamos ver que dt não contém o número 2. Então, o que nós faremos na linha seguinte é escrever 2 acompanhando dt, e simultaneamente nós vamos compensar este valor, este número, colocando-o fora do sinal de integração. Inclusive, antes vamos escrever aqui i, componente aqui da nossa função vetorial, fora do sinal ou do símbolo aqui de integração, que vai de 0 até π sobre 2, cosseno de 2 vezes t. Vamos dar um espaço aqui, dt. Mas nós temos também o componente j com a integral de 0 até π sobre 2. E agora, com seno de 2 vezes t, vamos dar um espacinho aqui, dt. Bem, aqui que estava sendo destacado anteriormente, dt não contém a constante 2 para figurar como sendo a derivada de u. Logo, nós vamos inserir aqui este valor, 2 e 2, mas também vamos, entre aspas, compensar este número 2 fora do sinal de integração, justamente para que ela não altere a nossa função original. E agora nós temos, vejam só, a função u com o seno, u com o cosseno, e a sua derivada du e du.
Então, se fizéssemos uma substituição aqui de variáveis, poderíamos e poderemos já realizar a integração, uma vez que ambas as funções estão completas. E agora, inclusive, não há necessidade de fazermos a substituição, uma vez que já consideramos du e u em cada caso, então nós podemos já realizar a integração. Repetimos aqui, vamos só deixar bem adequado aqui nossa representação. Repetimos então i sobre 2. E a integral da cosseno de u já verificamos que é seno de u. Vamos pôr seno de 2 vezes t. Mais, nós temos i sobre 2, j sobre 2. E a integral de seno de u, que já verificamos ser menos cosseno de u. Vamos colocar aqui menos cosseno de u, que é 2 vezes t. Nós podemos aqui, como é uma integração definida, dispensar a constante de integração. Lembrando que estamos tratando do intervalo que vai de 0 até π sobre 2. Bem, vamos recordar do início da nossa exposição que no ajuste que fizemos ao teorema fundamental do cálculo, agora nós vamos substituir RdB menos RdA com B e A sendo extremos do intervalo. No caso, π sobre 2 vai ser B, 0 vai ser A. Então, vamos substituir, fazendo aqui, então, RdB, ou seja, Rd π sobre 2, menos RdA, Rd 0. Agora é só substituirmos em t cada um desses valores. Começando, então. No primeiro caso, nós vamos ter, então, i sobre 2 vezes seno de 2 vezes π sobre 2. Mais e menos, menos j sobre 2. E cosseno de 2 vezes π sobre 2 também. Então, estas parcelas todas referem-se à primeira parte da resolução, o RdB. Menos, então menos, agora vamos para a segunda parte, vamos pôr aqui entre colchetes, nós vamos ter aqui o i sobre 2, seno de, e faremos Rd 0, ou seja, 2 vezes 0, menos, lembrem, né? Mais e menos, menos, então menos j sobre 2. E aqui o cosseno de 2 vezes 0. E fechamos aqui o nosso colchete. Bem, agora é só nós partirmos para a prática. Nós temos seno de π sobre 2, que multiplica por 2, simplificamos. Cosseno de π sobre 2 vezes 2, simplificamos também. Nós vamos ter 2 vezes 0, que será 0, e 2 vezes 0, que será 0, tanto no seno como no cosseno. Então, vamos escrever agora os resultados que nós obtivemos. Então, vamos ter i sobre 2. Nós vamos ter seno de π. Seno de π, recordando da trigonometria elementar, é o equivalente a seno de 180 graus, ou seja, é 0. Então, este valor aqui é 0. Menos j sobre 2. E aí temos cosseno de π também aqui. Cosseno de π é cosseno de 180 graus, que será menos 1. Menos, que multiplica mais, será menos i sobre 2. E vamos ter o seno de 2 vezes 0, 0, seno de 0. E o seno de 0 é 0. Menos, com menos, mais. E vamos ter j sobre 2. Bom, vamos fazer cosseno de 0. Cosseno de 0 também da trigonometria é 1. Agora, reescrevendo esses resultados que obtivemos, obteremos, como consequência, i sobre 2 vezes 0 é 0. Menos vezes menos é mais. Então, mais j sobre 2. Nós temos menos i vezes 0, menos 0, e j sobre 2 vezes 1, mais j sobre 2.
Agora, como nós temos j sobre 2 mais j sobre 2, nós vamos ter, então, 2 vezes j sobre 2. Simplificando-se, nós temos como resultado final, então, da nossa integração já apenas j, ou apenas o componente j. Ok, galera? Então, com este resultado, nós chegamos ao fim de mais um breve estudo. Desejo para vocês tudo de bom, muito sucesso em sua caminhada, que vocês sejam muito felizes. Se puderem e quiserem, retornem outras vezes. E até o nosso próximo estudo. Tchau!